Oi, pessoal do Bytes e Cargas. No dia de hoje, estou muito contente, como sempre, sempre contente todos os dias. Mas um pouco mais contente porque eu estou aqui com uma grande colega, uma pessoa que eu conheci há pouco e estou muito feliz de estar conhecendo, a delegada Maria Corsato. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente no Bytes e Cargas. Esse público aqui é muito focado na questão de prevenção a perdas, roubo de carga, preocupação com a marca. Então, o seu papel aqui com a gente nessa conversa vai ser ótimo, o pessoal saber um pouco da sua carreira, o que te motiva, quais as preocupações de segurança que a gente tem que ter. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Fábio. Estou feliz de estar aqui também com vocês. Eu conheci você no final do ano passado, num evento que você fez. Foi muito importante, pessoas importantes estavam falando naquele evento. E eu me sinto honrada por você ter repetido um convite para ficar mais um pouquinho perto aqui do pessoal do Bytes e Carga. Eu que agradeço. E vamos lá conhecer um pouquinho da doutora Maria Corsato. Quem é a doutora Maria Corsato? Fala um pouquinho para a gente, quem que é você? Bom, eu sou fruto de uma família de funcionárias públicas, né? Minha mãe professora, minhas tias, irmãs do meu pai professoras, todas servidoras públicas. Meu avô materno, servidor público também. E aí você vai estudando. Aí eu fui professora também, cheguei a dar aula, me formei como professora, dei aula. Ah, você fez... Fiz magistério. Magistério, que legal. Magistério, né? Então eu fui professora primária na Secretaria Estadual de Educação, de São Paulo. Eu dei aula 2 anos. E aí estou na faculdade de Direito, no primeiro ano, e precisava viabilizar o custeio da faculdade. E sempre gostei de estudar muito, conversando com a minha mãe, ela faz um concurso público para enfatizar. E aí entrei como investigadora na polícia. Como é que foi entrar como investigadora de polícia, que é vamos ser bem sinceros, um público bem forte masculino, uma mulher entrando nesse segmento? Você sentiu um pouco de impacto positivo, negativo? O que você considera? Essa foi uma coisa foi bem curioso naquele momento. Eu fiz magistério e o magistério, 100% das alunas eram mulheres. E aí, quando eu passo no concurso para a polícia, eu tinha uma sala de 30 alunos, 2 mulheres e 28 homens. A convivência era com o masculino praticamente 100%. Sim. E naquele momento, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela era essencialmente masculina. Você pode perceber aí que 95% daquela classe era homem. E era o reflexo do todo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Certo. Hoje, isso está mudando, né? 50-50, e eu acho que, dependendo do lugar, você tem mais mulheres trabalhando do que homens até. De uma forma geral, em concurso público hoje, você aprova mais mulheres do que homens. Entendi. Isso está invertendo, porque mulher é mais estudiosa mesmo, é mais focada. Isso eu concordo plenamente. E, continuando, por favor. E aí, fiz a academia, né? Foram 3 meses de academia, e aí fui trabalhar. Aí adoro essas histórias de campo. Vamos lá. Fui trabalhar. E aí fui trabalhar num departamento que chamava Departamento de Comunicação Social, e hoje ele não existe mais, hoje ele é um pedaço de outro departamento, e ele ficava na Brigadeiro Tobias, que é o prédio histórico da polícia, né? É o palácio da polícia. E ali, também, num setor, maioria homem, e tinha 2 colegas, que era a Carla e a Rosana, para trabalhar. E eu era assim, tipo chaveirinho, porque era o caçulinha. O caçula. E sempre quando eu trabalhava com elas, me sentia mais à vontade. Quando tinha que fazer alguma coisa na viatura, ia com elas. E aí teve um dia que precisou fazer, teve uma operação, uma coisa para fazer, e o meu chefe falou, você vai com um fulano. E eu nunca tinha entrado num carro com um homem que não fosse meu pai, meu irmão ou meu namorado. Jura? Juro. E Como é que foi essa experiência? Nossa, eu me senti muito... Até hoje, quando eu lembro, eu abaixo a cabeça, porque eu me senti muito envergonhada. Eu falei assim, o que vão pensar de mim? De mim andando num carro com alguém que não é meu pai, meu namorado ou meu irmão. Olha só. Então, foi assim... eu lembro até hoje da sensação. E aí depois você vai acostumando. Graças a Deus, com todas as pessoas que eu convivi, com todos os homens que eu convivi na polícia, eu sempre fui muito respeitada. Nunca passei por nenhum tipo de assédio sexual. Sim, graças a Deus, não. Então, foram sempre, graças a Deus, eu tive esse respeito. Nossa, que bom. E me diz uma coisa, como é que foi essa experiência de investigadora? Como que, pegar um exemplo aqui de algum caso que você pegou no começo de carreira, que realmente te marcou? Olha,
Eu lembro uma vez, aí depois eu fiquei um tempo nesse departamento, depois que eu fui trabalhar numa delegacia mesmo, né? Certo. Porque eu estava no último ano de faculdade, e aí então eu fui colocada numa delegacia próxima da faculdade para poder ficar... para não atrapalhar o meu último ano de curso de Direito. Aí uma noite, teve uma ocorrência que envolveu 3 crianças também, uma tinha 7, 8 e 9 anos. Uhum. E aí precisava levá-los para casa. Certo. E eles moravam na favela. E aí fui eu e um amigo meu, o Marquinhos, que o delegado mandou levar, disse, olha, leva para casa. Certo. A gente foi com a viatura até a boca da favela, era do 26, que ali era a região do Sacomã, parou a viatura no começo da comunidade, e aí a gente começou a entrar na favela. Então, ele foi na frente, as 3 crianças e eu. A gente começou a andar. Eu lembro de eu começar a sentir o calor aqui nas costas? Eu senti aqui o calor. Senti o calor aqui assim. Aí começou a andar, aí você escutava, você via, você começava a ouvir, isso era noite já, tipo, meia-noite, 1h da manhã, você escutava janela fechando, porta fechando, assim, abria, fechando. Eu falei assim, Marquinhos, a gente vai ter problema aqui. Ele falou assim, não, vamos seguir, tem que pegar as crianças. A gente começou a andar, aí uma hora alguém pegou e parou e falou assim, olha, hoje vocês vão entrar e sair daqui. Porque vocês estão com as crianças, a gente viu que vocês estão de bem. Desse nível? Nesse nível. Né? E aí, a gente entregou as crianças para os pais, não aconteceu nada com a gente. E eu tenho essa experiência comigo muito presente até hoje. E quando eu passo no concurso para delegada, que eu estou no plantão, e que se eu tivesse uma situação parecida com essa, eu jamais mandaria. Você colocou em risco até a vida dos oficiais, né? Eu não colocaria policiais para fazer isso. Naquele horário, à noite, de jeito nenhum. Hoje, você tem um conselho tutelar muito mais à mão para chamar. Não está envolvido em crime, a obrigação é isso aqui. E para você entrar numa favela, você tem que montar uma operação, porque 2 policiais ali... Olha, nós tivemos muita... Foi Deus que... Não tem como entrar, não tem como, a polícia não pode entrar. Né? Não, isso foi em 97. 1997. Olha quanto passou e continua até pior, acho que está muito pior. Eu sinto ainda o calor aqui na nuca do negócio. Eu senti o calor aqui na... Sim. Porque eu era a última da fila, né? A caçulinha. Eles andando e eu senti o calor aqui. Então podia ser mira, podia ser alguma coisa... Ou o olho das pessoas que às vezes... Ser sentido, a gente não sabe, né? Eu senti aquilo, eu falei, a gente vai ter problema. Um pouco mais à frente, um rapaz parou a gente e falou assim, vocês vão entrar e sair, mas só hoje. Meu Deus. Então, o policial ele tem que ter um preparo, tem que ter treinamento e tem que saber que alguns lugares que ele vai entrar, ele tem que montar uma operação para ir. Não dá para ir na orelhada, não, porque senão morre. Hoje a gente vê muitas críticas à polícia. Obviamente, a gente tem muito... Eu vejo uma das minhas... Não é crítica à polícia, mas um ponto de vista. Eu vejo muita gente lá que diz que tá cheio de especialista de segurança. Exatamente. No primeiro tiro, todo mundo sai correndo. Exato. Adoro essa teoria que todo mundo gosta de criticar a polícia, a ação da polícia. Óbvio que tudo tem um processo. Quando a gente analisa alguma coisa, a gente pode melhorar, sim, é normal, natural. Mas o que você acha dessas críticas pesadas que todo mundo acha que é um policial? Porque a gente também se automedica, a gente acha que é médico, a gente acha que é policial porque a gente entende de segurança. O que você acha dessas críticas em geral, que a gente vê quando fazem críticas a uma ação policial? Você acha justa? O que você acha, na sua opinião, em geral? Não específico, sabe? Em geral. Toda vez que você for fazer uma ação policial, vai ter gente que vai falar mal e vai ter gente que vai falar bem. Sim, não dá para agradar gregos e troianos. Mas todas as operações policiais, elas ocorrem porque elas são necessárias. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou colocar 50 policiais para subir um morro porque eu quero ver chuva de tiro. O exemplo que eu dou agora recente, se você me permitir, o que aconteceu na Faria Lima e no Morumbi essa semana, que foi a tentativa de assalto, que 3 criminosos... Corrija se eu estiver errado, por favor, doutora. 3 criminosos foram baleados lá na residência da pessoa que invadiu e os outros foram perseguidos e presos lá na Faria Lima, que teve uma troca de tiros. Eu vi a reportagem de dois ângulos. Um ângulo criticando a ação da polícia, no sentido que podia tentar não matar os bandidos ou tentar prendê-los, e o outro que falou assim, concordando. É o seguinte, ali não foi uma operação preparada, né? Você tinha uma ocorrência acontecendo, os policiais identificaram aquele evento e foram gerenciar aquela crise, resolver aquela crise.
os bandidos, frente à polícia, eles reagiram. Então, se você aponta a arma para a polícia, você tem que estar pronto para morrer. Porque o policial está treinado, Sim. o bandido não. Então, a chance do bandido morrer É é grande. de 99,9%. Sim. Então, entrou em confronto, vai morrer. E o policial, ele tem que ter isso em mente, que, primeiro, a vida dele, porque é ele que vai dar segurança para aquela sociedade, e aí depois ele tem que garantir também a vida das vítimas. O bandido não é a prioridade do policial. A prioridade do policial é a vítima e ele mesmo. Sim. Né? Então, esse desdobramento é natural, você não podia esperar outra coisa dali. Concordo. Quem fala diferente é porque realmente tomou um partido do bandido. Isso realmente é um ponto super complicado, eu concordo com a senhora em gênero, número e grau. Inclusive, se a senhora permitir, acho que tem uma situação até da sua própria privada, uma situação, se me permitir comentar e perguntar. Isso. Eu queria perguntar exatamente de uma questão privada sua, se a senhora puder comentar que foi o caso do seu pai. Quando eu era investigadora já há 6 meses, que eu comecei como investigadora em 94, saí da academia e eu efetivamente trabalhar, eu estava trabalhando há 6, 7 meses. Eu acordo de manhã, dia 31 de maio de 95, e toco o telefone e eu atendi. E aí era uma pessoa da empresa que meu pai trabalhava, que meu pai era motorista de ônibus, falando que meu pai havia morrido. Eu achei que pudesse ser... Meu pai tinha pressão alta, que fosse pressão alta, infarto, alguma coisa. Uma questão pessoal, de saúde pessoal. Saúde. Sim. Aí ele falou, seu pai está no IML. Aí eu falei, IML? Então a morte é violenta. Porque se fosse o infarto... Ele falou assim, seu pai foi assassinado. Ok. Aí eu entrei em choque. Aí, como que aconteceu? Não, ele estava trabalhando. Meu pai tinha voltado de férias aquele dia. Voltado de férias. E ele iniciava o trabalho às 5 da manhã. Uhum. Numa avenida ali em Diadema. Até esses dias eu passei naquela avenida. E aí ele parou o ônibus, ele pegou o ônibus na garagem e parou no primeiro ponto. Certo. E ele estava nessa posição, porque depois eu tive acesso ao laudo, ele estava nessa posição, segurando o volante do ônibus. Sim. E uma pessoa subiu e deu 2 tiros nele. E os tiros pegam aqui e aqui, né? E ele morre. No laudo ele tá... Calma, o cara entrou já atirando? Isso. Que estranho isso. Foi. Não teve anúncio, não Não teve nada. Foi lá e atirou no seu pai? E o dia que meu pai estava voltando... De férias? De férias. Primeiro ponto? Primeiro ponto. Tirou o ônibus da garagem, parou, essa pessoa sobe e dá 2 tiros. Então eles pegam... Meu pai não viu, meu pai nem viu que tomou os tiros. Ele estava aqui, que os tiros pegam aqui, ó. Entra aqui e aqui. Meu Deus. E aí um atinge o coração. Sim. E o outro para na área abdominal. E ele morre. A última foto do meu pai é debruçado no volante do ônibus. Né? Durante a investigação, dizem que antes do meu pai entrar em férias, e parece que aquelas férias que foi dada para ele foi que havia muito assaltos naquela linha. Certo. E meu pai teria reconhecido um ladrão, alguma coisa assim. E aí, quando ele volta de férias, ele morre. Provavelmente os criminosos da área não gostaram que ele deve ter conversado com alguém da polícia e juraram ele de morte e mataram seu pai. E ele não sabia da ameaça, porque ele ficou fora 15 dias de férias. Ninguém avisou ele. Ninguém avisou ele. Meu Deus. Mas e no final, a investigação chegou a concluir? A autoria, alguém, o autor do crime chegou a encontrar? Não foi estabelecida a autoria do crime. A gente não sabe quem matou meu pai. O crime, naquela ocasião, atualmente, investigações assim, elas têm um prazo a mais, mas aí prescreveu a investigação no caso do meu pai. E eu não sei quem matou meu pai. Sei que foi ladrão. Então, eu não tenho condescendência com o bandido. Eu respeito os direitos que ele tem. Claro. Eu vou agir dentro da lei, mas eu não passo a mão na cabeça de bandido. Eu ia perguntar exatamente se você passou por uma situação dessa, sabe como é sentir na pele isso. E aí eu fico às vezes vendo, é uma crítica talvez à forma como o nosso sistema judiciário trabalha. Não estou dizendo que está certo ou errado, eu só estou comentando o que eu vejo e às vezes pessoalmente não me traz boas sensações, vamos chamar assim. Por exemplo, a gente vê esses vídeos que vê. Muitas redes sociais apresentam algum vídeo. Outro dia eu vi uma situação que a juíza, durante a audiência de custódia, tratando um criminoso de alta periculosidade como se fosse uma criança de 12 anos.
Não estou dizendo que tem, como você falou muito bem, não é questão de tratar a pessoa desumanamente. Você tem seus direitos, beleza, mas respeite, agora você vai ser tratado conforme a lei, pá, 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 É isso pá. aí. Agora, tratar uma pessoa desse nível de periculosidade, cometer um crime de uma forma super passando a mão na cabeça, como se fosse uma criança de 12 anos, que é o que a gente está vendo, vivenciando. A gente vê, não sou eu que estou inventando, está nas redes sociais, tem nos jornais, tudo. Não deixa a gente... Gente, Existe uma coisa dessa? eu vou até me mexer aqui, porque isso Mexe, não mexe? mexe. O que acontece? Se eu tivesse numa audiência e toda vez a gente é chamado pelo o Ministério Público, arrola a gente como testemunha, delegado de um caso ou outro, se eu estiver na audiência, não é me oferecido um copo de água. E se eu quiser usar o banheiro, eu tenho que usar o banheiro do público e não o banheiro das autoridades do fórum. Nem dos funcionários eu posso usar. Não? Como delegada de polícia intimada para lá. Isso eu não sabia. Isso. Não me dão um copo d'água, não me dão um café, não me dão nada. Certo. Aí eu quero entender. E me trato com aquela cortesia que o serviço público tem que dar a todo mundo. Ok. Respeito. Agora, eu não consigo compreender como aí o preso senta lá na frente. Eu vi uma cena dessa. Café, água, manda trazer coberta, etc. Passa a mão na cabeça. Não, ele é um preso, ele é uma pessoa que praticou um crime. Ele tem que ser tratado como Ele não tá lá criminoso. porque ele não tá lá para torcer, não tá Ele lá não para é assistir um filme, o cara. Não, ele não é uma pessoa em risco. Ele é uma pessoa que praticou um crime e foi preso em flagrante. Sim. E que o juiz vai ter que ver a legalidade da prisão. A prisão foi legal? Ok. Só isso. Então, eu não consigo entender por que um juiz age dessa forma. E aí, cai na segunda pergunta que eu faço à senhora. O que você acha do modelo que a gente adotou de audiência de custódia? A senhora é a favor ou contra na sua? Eu sei que é um tema, Não, coisa, mas o que é assim, sua opinião? A audiência de custódia, ela é necessária. A legislação prevê que ela seja realizada, ela Sim. tem que ser feita. Ok. E aí, para que ela serve? Ela serve para o juiz verificar se aquela prisão em flagrante ela foi legal. Sim. Não teve agressão no preso, ela foi legal. Aí, em alguns momentos, se não tem razão para aquela pessoa ficar detida, Sim. eles soltam, eles habilitam uma fiança. É isso que irrita a população, que só vê a audiência de custódia soltando todo mundo. Porque, assim, hoje em dia, a audiência de custódia ela virou uma porta giratória. É isso que a população está irritada, ele não consegue compreender qual é a lei que... Como você está explicando, explica para a gente assim, gente, a legislação de audiência de custódia. O que você falou agora. Vou dar um exemplo dos meus casos. Assim. Tem caso que uma pessoa, alguns criminosos de roubo de carga são presos em flagrante durante a ação criminosa, que inclusive sequestram o motorista, que inclusive levam a carga e depois é recuperada, sabe? Tipo um puta... É associação criminosa. A gente não está falando de um caso simples de um furto de oportunidade, um roubo de oportunidade. Você está falando de pessoas que estão usando, em casos de roubo de carga de alto valor, eles estão equipados com fuzis, ponto .50, o que você quiser. Associação criminosa, roubo, sequestro. Aí chega com tudo isso que um delegado prende, coloca todos os detalhes, fotos, vídeos, tudo. Aí vai para uma audiência de custódia. Ele é solto. Então, há pouco tempo, teve um caso também de uma pessoa que a gente não consegue entender. Eu, como população, o meu ponto, doutor, eu, como membro da população, eu não consigo entender como é o mecanismo que funciona a audiência de custódia, não está claro. Se é para soltar quem não foi preso de forma adequada, ok. Mas porque a impressão minha da população em geral é que todo mundo que vai para a audiência de custódia é solto. A legislação ela não prevê que esse tipo de caso a pessoa saia da porta giratória da audiência de custódia. Okay. Ela teria que ficar custodiada. Mas a gente vê casos que essas pessoas são liberadas. Isso. Eu vi caso de uma pessoa presa por tráfico de quilos de entorpecente e que saiu na audiência de custódia. Eu não consigo entender isso. Tanto é que depois isso foi revertido. Mas depois que saiu na mídia, na imprensa, né? Você quer contar, exatamente. Né? Hoje em dia tem na política criminal, que não é feita pela polícia, sim, de desencarceramento. Você acha que isso aí tem a ver com a preocupação? É tudo história. Eu não sou historiador, mas eu adoro ler história. Por causa da preocupação... O modelo judicial nosso, pelo pouco que eu estudei e consegui entender, era aquela preocupação pós a mudança de Constituição em 88, a preocupação de não acontecer novamente o que aconteceu durante a ditadura militar.
Então, se criou-se as 4 esferas, blá, 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 sabe? Tem todas essas esferas judiciais para isso. Mas o bandido está sendo beneficiado. É o bandido. Então, olha, se você quer evitar aquilo que aconteceu na ditadura, vai ser de um jeito. O que está acontecendo está se colocando bandido perigoso na rua. Sim. A gente tem que parar assim, olha, não, furto é uma coisa pequena. Não, não é coisa pequena. O cara foi lá e tirou aquilo que é seu. Ele vai ter uma gradação criminosa. O cara tem que ficar preso. A nossa legislação tem que ter na cabeça o seguinte: você praticou um crime, você vai ficar na cadeia. Você vai ficar na cadeia. E uma coisa que a gente precisa discutir seriamente é a redução da maioridade penal. Isso 18 também. anos... Já não é mais. Não é mais... A forma como as pessoas se desenvolveram... Sim. Aos 16 anos, a pessoa já é capaz de compreender tudo o que tem de errado. E responder. Aí, não, mas você vai misturar um rapaz de 16 anos com outro de 21, de 25, 30, que praticou um crime extremamente grave. Então, a gente vai ver aonde que esse carinha, de 16 a 18 anos, vai cumprir pena. Mas que ele vai cumprir pena como maior de idade, ele vai cumprir pena como maior de idade. Ele vai para a cadeia. Isso é um modelo... muitas pessoas, às vezes, criticam o modelo de outros países. Isso, para mim, eu concordo com a senhora. Teve um caso que mexeu com a população muito tempo atrás, de esse era criança, 12 anos. Ele simplesmente pegou o irmão, de recém-nascido, por ciúmes, botou na banheira e afogou a criança. E foi psicólogo, perguntou se você tem noção do que você fez? Sim. Não gostava do como ele... Porque tinha ciúmes, blá, 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 blá. Pena, prisão perpétua. Uma criança de 12 anos. Você pode falar, pô, é uma criança de 12 anos. Mas se você já tem conhecimento que você faz mal para uma outra pessoa, para você estar desobedecendo alguma regra, eu acho que tinha que mudar sim, porque tem crianças, adolescentes com fuzil na mão, vão lá, matam um monte de gente, não acontece nada. A maior parte, a gente lida com tráfico, no bairro que eu trabalho, a gente sabe, né, que tem alguns pontos, e a gente sempre está fazendo prisão ali, que eles usam menores de idade. Lógico. Porque o menor vem para a delegacia, o tráfico não é um crime com violência à pessoa, então você vai lá, você faz o ato infracional, você entrega para a mãe. Então fica aquela porta giratória, não vai nem para a custódia para fazer a giratória fica na porta da delegacia. Quando eu estou no plantão, que acontece comigo, olha, aparece lá, pô, esse menino aqui passou aqui por tráfico. Não, a lei diz que é o seguinte, por infrações graves ele vai ficar internado. A mãe está lá e fala, não vou entregar seu filho para a senhora. Seu filho vai lá para a FEBEM. Não é mais FEBEM que chama, né? Fundação Casa. Fundação Ele Casa. Mas eu falo, vai para a FEBEM. Seu filho vai para a FEBEM. Aí lá o promotor vai decidir o que vai fazer com ele. Ele já praticou. Mas não tem violência. Eles vêm escolados, eles sabem o direito melhor que a gente. Mas não tem violência. Eu falei, mas a infração grave, ele já é a segunda que ele está fazendo. Ele vai para lá. É lá com o promotor. Vocês vão resolver. Se virem lá. Se virem lá. E você estava falando também o negócio da audiência de custódia, né? Quando o juiz ele vai analisar as condições da prisão, e também olha se a pessoa tem residência fixa, etc., se ele colaborou na hora da prisão. Tem uma série de condiçõezinhas que ele... Como se fosse uma formulinha que ele vai olhar lá. Sim. Né? E a nossa briga são os ladrões de celular. E que, embora o cara quebre o vidro e ele leve o celular dele embora, aquilo não é roubo, é um furto qualificado, porque a violência não é contra a pessoa, é contra a coisa. Então, naquele momento, o juiz, olha, não teve violência contra a pessoa, mas só contra a coisa, então ele manda para casa. Aí os caras chegam lá, eles não colaboram, não falam nada. Ele falou assim, você vai... eu vou fazer o seu interrogatório, você está preso, eu vou fazer o seu interrogatório. O que você tem para falar o que aconteceu? Tu vou falar em juízo. Eu falei, ok. Então, você só vai falar em juízo? Então, aqui também você não fala seu nome, aqui você não fala seu endereço, aqui você não fala nada. Certo. Por quê? Se eu não sei quem é a pessoa, o fato de você não saber, se não ter confirmação da identidade da pessoa, é um motivo para o cara ficar preso. Se o cara não tem endereço fixo, o cara vai ficar preso. Então, você não vai falar... Eu tenho que identificá-lo, porque eu tenho que legitimar. Então, eu sei quem que ele é. Mas o endereço dele, se ele não vai se manifestar no interrogatório, então eu não vou perguntar nada para ele, nem o endereço dele. Entendi. Então, sem endereço fixo. Não sei o endereço dele. Ele não quer falar? Então, várias vezes, quando eu mando o meu preso para audiência de custódia, o cara não tem endereço. E sem endereço fixo, o cara fica preso. E você não está falando nada legal. Ele que não quer falar? Ele não quer falar. Eu não posso obrigá-lo a falar comigo. Se ele não quer falar... Eu vou cumprir a lei, mas eu vou cumprir a lei direito. Tá certíssimo. E você sabe que a gente falando de audiência de custódia, eu lembro de um exemplo que aconteceu eu acho que foi no Mato Grosso, na região do Mato Grosso. Não sei qual foi, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso.
Eu sei que aconteceu um caso que viralizou em vídeos na rede de um delegado que chamou toda a imprensa na cidade lá dele e falou assim, olha, a partir de agora eu não vou prender mais ninguém nessa cidade. Vocês estão aqui, a imprensa está aqui, vocês estão aqui, a população, vocês vão agora, a partir desse momento, vocês vão lá no fórum, o fórum fica ali, ó. Vão lá, porque o que adianta eu aqui, junto com todo o efetivo da polícia, prender essa quadrilha, e em cima lá estava todos os armamentos que os caras tinham. Tinha fuzil, revólver, munição para combater até uma guerra lá. Os caras tudo presos com um monte de arma, munição, preso em flagrante lá, não sei que processo que foi. E o juiz entendeu que aquilo não trazia risco à população e soltou os membros. E o delegado se revoltou, entendo a posição do delegado, você é uma delegada, você sabe o que eu estou falando. E ele chamou toda a imprensa da cidade lá e viralizou esse vídeo, é um vídeo antigo, até acho que já faz uns 8 a 10 anos, eu acho, mas foi muito interessante e continua esse programa. Que ele falou assim, não prendo mais ninguém. Vocês querem reclamar da polícia? Aqui, tá tudo preso, foi tudo preso, mas tá solto de novo. Então vocês fazem o favor de ir lá no fórum. Gente, aí voltando para a senhora, pela sua experiência, o que a senhora está passando no dia a dia. Não estou querendo que você procure uma briga com o judiciário, que é a população que tem que brigar com os seus legisladores para buscar novas leis. O nosso poder, que momento que é? É no voto. É no voto. Então, quando a gente chega na hora do voto, a gente tem que decidir o que a gente quer para a nossa vida. E no seu ponto de vista, você não acha que realmente os delegados deviam se juntar no sentido de se unir e posicionar talvez melhor quando for conversar com a imprensa, quando eles vêm questionar alguma coisa, falar, gente, por favor, vão no fórum. O juiz do caso está aqui, a informação é pública. É isso aí. O juiz do caso, esse aqui, porque ninguém vai atrás do juiz. Me mostra quantos casos foram lá na sua porta, lá na delegacia, questionar, reclamar que a ação da policial, ou a não reação da polícia, porque está tendo muito roubo, por que você não faz nada. Mas aí a pergunta eu volto assim, a senhora não acha que tinha que ter alguma coisa para a gente começar a botar um pouco o judiciário também no spot, no sentido, não estou falando que não é revolução, gente, não é isso. Mas a gente fala, gente, o juiz do caso é isso aqui. Vocês têm que procurar o Ministério Público, o juiz também. Por que adianta? Eu sou só a delegada. Estou fazendo o meu papel constitucional, estou seguindo a legislação que é determinado que vocês votaram para estar aí. O que você acha disso? A polícia, ela é muito vigiada. O trabalho da polícia é muito vigiado. Ele é vigiado pela imprensa, ele é vigiado pelo Ministério Público, ele é vigiado pela própria polícia, que é obrigatório. Tem a corregedoria, pela polícia, né? Ele é vigiado pela OAB, pelos advogados. É muito vigiado. A atuação de outros poderes, ela é menos vigiada. É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa abrir essa caixa preta. Eu concordo, é isso que eu Precisa olhar. Precisa olhar. A gente vê o seguinte, antes da pandemia, as audiências elas eram sempre presenciais. A pandemia já acabou faz tempo. Por que não é presencial ainda? Teve um avanço, porque tecnologia a gente notou que acelera, agiliza. As pessoas que antes faltavam em muitas audiências, podendo fazer audiência por online, participando mais, se sentem mais seguras em participar. É legal, é importante. Mas por que o juiz não está no fórum? Essa é a minha pergunta. Por que o promotor não está no fórum? Onde que ele está? Não sei. Outro dia eu fui intimada para uma audiência presencial. Então eu tive que largar todo o serviço e ir para o fórum. Sim. Só que aí na audiência estava o juiz e o promotor por vídeo. Por que eu não podia estar no vídeo? Por vídeo. Eu podia estar na delegacia. Deixa eu entender. Eles chamaram. Você foi intimada, convocada. Isso deve acontecer todo dia com outros policiais, com Não é outras sempre, delegacias. porque todo trabalho a gente é chamado. Então você é chamado. Aí vocês são chamados, vocês vão lá na delegacia, no fórum, e aí chega lá, só vira o display do monitor, tá lá o juiz. Teve um caso que aconteceu isso. Eu falei, mas por que eu não tô... Por que eu também não... Mas você não pode questionar, eu imagino. Imagina, você questiona. Não dá. Não questiona. Não, mas o ponto de vista... Mas eu pensei comigo, por que eu não pude... Ser chamado por vídeo, lá, manda o link. Isso é tudo por vídeo, né? Manda o link. A maioria das audiências hoje, a gente é intimado, é link. Mas aquela lá, eles fazem formato híbrido. Mas o promotor e o juiz não estavam lá. Aí eu falei assim, mas por quê? Tira você da delegacia, tira você do seu trabalho, para ir lá e eles e a quantidade de policiais hoje é menor do que a população precisa. Você tirar o policial lá
do trabalho dele para se deslocar até o fórum e depois ele tem que voltar do fórum. Ainda que você fique lá 1 hora só no fórum, entre ir e voltar, são 3 horas que você tira de um período de mínimo de 8 horas de trabalho. Metade do dia dele no trânsito, foi pro vinagre. Foi pro vinagre. E você sabe que eu tenho um delegado conhecido, amigo meu, ele trabalhou na Divecar, que é no DEIC, São Paulo, e ele chegou para mim e falou assim, você sabe que uma das coisas que mais falta agora para a gente é escrivão. Não tem escrivão. Ele falou assim que tem a escrivã que está lá com ele, ele falou assim, Fábio, ela já está com mais de 70 anos, estou aqui implorando para ela ficar porque não tem escrivão do nível dela. Não tem escrivão. Aí teve a crítica no sentido político, porque era o PSDB que comandava o Estado. De novo, não quero discutir política aqui, a gente está falando do que ele comentou, que ele dizia que não saiu nenhum concurso público de escrivão por muito tempo e segurou muita gente não ter escrivão de polícia nas delegacias. E também falou da falta de novos delegados que tem que entrar e também investigadores para a Polícia Civil. Ainda está dessa forma? Tem uma falta grande ainda de investigadores, escrivães e delegados? Formação de policial não é... A contratação de um policial, ele demanda formação. Sim. Não é como você fazer um concurso público para professor, para o atendente do hospital. Você tem que fazer um concurso, aí você tem que trazer aquela pessoa para a academia. Formar, aí você vai ter que treinar com arma, com técnica de investigação, com todo um aparato que ele não vai encontrar fora dali. Tem que ser ali dentro. Então, é de alto custo. E antes dele chegar na academia, você tem um concurso público que ele tem, no mínimo, 3 fases, que é a fase de teste, depois a prova escrita, alguns têm o curso, tem o exame... TAF. O TAF, né? Que você tem que ser a Mulher Maravilha ou o Superman para passar. E depois é a prova oral. E ainda tem uma outra fase, que é a investigação social. Depois a gente vai voltar nisso, que é a investigação social. Porque às vezes tem gente que passa em tudo isso, mas tem que ser reprovado na investigação social, que foi o caso que aconteceu com aquela delegada juíza, do PCC. Até delegada, né? Aquela lá do delegado do PCC lá que... Hoje a gente já volta nesse tema. Então, você tem essa última fase, que é a fase muito importante. Então, às vezes você começa um concurso lá com 100 mil inscritos para 1.000 vagas. Agora que termina o concurso, você não conseguiu aprovar 1.000, e a hora que você vai fazer a investigação social, você tem que tirar mais alunos, e a hora que vai para a academia, tem alguns que também não conseguem. Então teria que abrir muito concurso, só que você não tem como fazer um concurso com mais vagas, porque você impacta a realização daquelas provas. Então vamos dizer assim, de 1.000 vagas. De 1.000 vagas, quantos realmente chegam até o final? Uns 20%? Hoje você deve estar em torno de uns 70%. Ainda que você tenha um concurso para 1.000, você vai ter aprovado em torno de 700, 800 alunos. Né? Tanto é que teve alguns concursos que aconteceu isso, então eles criaram uma lista de excedente. Mesmo aqueles que não tinham passado, eles acabaram sendo chamados. Uma lista de espera acabou sendo chamada para completar o número de pessoas que foram para a academia. Você sabe uma pergunta que eu vou fazer para a senhora? Aí o cara passou a academia, deu tudo certo, ele vai trabalhar. Só que o cara está fazendo concurso em um monte de lugar. E, óbvio, outros estados pagam melhor mesmo. São Paulo não é um dos estados que paga melhor. E a pessoa vai embora. E aí a gente fica sem. Custo de vida alto e a gente não tem... E não tem respeito também pela polícia, né? Engraçado que tem muita gente que não respeita e o cara não aguenta, mas vai embora. O que eu ia lhe perguntar é, uma vez me perguntaram, eu fiz vários cursos da parte de diversidade. Para mim é ótimo. Eu ia perguntar, por exemplo, eu ia perguntar de gente de mais idade. Porque a gente, quando vê a chave do concurso, tá lá. De faixa etária de 25 até 35, 40 anos, alguma coisa. Tá sempre aquelas limitações curtas. Para algumas posições na polícia, a gente tem muita gente experiente que acaba saindo das empresas por outras questões e tem 50, 55 anos, que ainda podia trabalhar mais uns 10, 15 anos com a polícia, talvez em não posições, como a gente falou que tem que passar no TAF, sabe? Mas estão falando de posições como escrivãos. Como, corrija se eu tiver, tem o papiloscopista. Corrija isso aí, deixa ela falar. Papiloscopista, que assim, é da papila da digital, né? Então é papiloscopista. Exato. Tem várias outras áreas técnicas da polícia
que pessoas podem trabalhar acima de 50 anos, 55 anos. E uma vez o pessoal escutei essa crítica, por que não dar a abrir? Tem gente que com formação, sabe? E múltiplos tipos de formação. O que você acha dessa? Olha, você acha que não vale a pena dar uma chance para esse grupo etário assim para cima? Tem muito tempo que eu não leio um edital de concurso, né? Mas eu acho que linhas assim, maior de 18 anos. Isso. Mas tem um limite de idade dela. Não, eu acho que não tem. Não sei, mais? eu acho que para PM deve ter alguma coisa. Para Polícia Civil não tem eu acho que não tem essa limitação, isso não foi colocado. Tá. Então, você tem que ter lá a idade mínimo de 18 anos. Para investigador, escrivão, você precisa ter hoje em dia nível universitário. Sim. Tá. Quando eu fiz era 2º grau. Sim. Então, agora é nível universitário. Então, tecnicamente, essa pessoa vai ter pelo menos 21 anos. Sim. Porque ela vai ter que ter terminado esse curso superior. Claro. Né? 21 anos. Delegado, você tem que ter o curso de direito obrigatório. Aí depois você tem as carreiras na perícia, que o perito também tem que ter o nível universitário de acordo com o que ele vai prestar lá. Eu acho que 2º grau hoje em dia deve ser fotógrafo. Eu acho que ainda papiloscopista é 2º grau, não tenho certeza. Mas eu acho que é. O último edital que eu li era 2º grau. Eu pensei muito no sentido da parte administrativa, que tem os concursos da polícia e precisa de gente para ajudar na parte administrativa, que gera muito papel, documentos. Sim. E faltam profissionais, que quando você vai na delegacia, a senhora é uma delegada, sabe que sempre falta para fazer um monte de coisa. Administrativa, que eu pensei em colocar pessoas que não tiveram formação policial, como você falou, desde o começo da carreira, são graduadas com expertise e estão paradas no mercado. E às vezes procuram alguma coisa pode trabalhar até como na força policial. O que acontece? Na polícia, para você trabalhar na polícia, ainda que seja na parte administrativa, você tem que estar sujeito à lei orgânica da polícia. Ok. Por quê? Você vai lidar com dados sensíveis. Você vai trabalhar na seção de pessoal. Na seção de pessoal, você vai lidar com dados sensíveis de policiais. Se você não estiver sujeito à lei orgânica da polícia, você pode pegar aqueles dados de policiais e vender para criminoso. Bom ponto. Então, você não pode colocar qualquer pessoa para exercer aquela atividade na polícia. O cara vai ser arquivista. Ele vai arquivar investigações. Sim. Então, o cara tem que estar sujeito à lei orgânica da polícia, porque se ele cometer, ele pode desviar informação, ele pode desviar objeto apreendido, ele pode desviar droga. Então, o cara tem que estar sujeito. Então, a contratação na polícia é um procedimento sério. Você não pode colocar qualquer pessoa para trabalhar na polícia. Olha, eu escutei agora, tive uma aula agora, viu, gente? Eu mesmo com o pensamento aqui, já entendi perfeitamente. Você não pode colocar lá. Não, faz uma grande diferença. Obrigado. O cara vai lidar com arma. O cara ele vai estocar arma. O cara tem que estar sujeito à lei orgânica, porque se ele fizer bobagem, tem que ser preso. Sim. Ele vai ser demitido. Ele vai jogar a carreira dele no lixo do vinagre. E agora, então não pode colocar qualquer um. Não qualquer um. E cai na que a gente quer falar agora da delegada do PCC, que você pode contar esse caso. Então, essa situação que todo mundo viu. Eu também fiquei surpresa quando eu vi que ela foi presa, né? Quando chega... Ela foi com namorado, né? Parece que sim. Na graduação, né? No Palácio quando no Palácio do Governo. Quando os delegados são empossados, a nossa posse ela ocorre no Palácio dos Bandeirantes. Eu lembro quando eu fui empossada, fui com a minha mãe, com a minha tia, eu tenho a foto guardada. Sim. Então é uma solenidade, até arrepia a solenidade, sabe? Até hoje eu lembro, me arrepia, porque é uma coisa assim que impacta a gente. Sim, você claro. se sente autoridade. Que é para criar já no delegado de polícia a noção de que ele é uma autoridade policial, de que ele é um agente do Estado. Sim. Né? Que ele vai comandar a investigação, que ele é importante dentro da hierarquia do Estado, sim. E ela levou um bandido lá dentro. Ela levou um faccionado para dentro do Palácio dos Bandeirantes. Né? Gente, e aí, cara, não tinha como ter verificado antes, então, como eu falei, o concurso ele tem... A primeira fase é a pessoa ler o edital, fazer a inscrição. Sim. Primeira fase, prova... Então, você põe lá todo mundo, qualquer um vai lá. E aí, passou por todas as fases, passou no... Eu não sei se o delegado tem TAF, faz tempo que eu não leio o edital. Mas passou. Vai tomar posse. Antes disso, você tem que fazer a verificação social. Vai confirmar. Para confirmar. Então, você tem que... você precisa... analisar o estado social. Assim, todos os bancos de dados que a polícia tem, você vai entrar... Mas parece que ela não era paulista, né? Ela era de outro estado. Então, você tem que pedir informação naquele estado. Você tem que entrar em fontes abertas. Da mesma forma que você vai... por exemplo, eu vou investigar uma pessoa, no primeiro momento eu vou em fontes abertas. Rede social, Google... Depois eu vou para o meu banco de dados.
Então, você tem que fazer. Em algum lugar ia aparecer. Só que investigar, gente, a pessoa também tem que ter talento. O cara que vai fazer investigação social, ele tem que ter malícia. Você tem que pôr um polícia. Eu falei, tem que pôr um polícia velho para fazer a investigação social. Você não lembra aquele caso que também teve o cara que trabalhou até na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro? Ele se posicionou como major aposentado, major do Exército, e foi trabalhar na Polícia do Rio de Janeiro, na Secretaria. Ele, inclusive, dando aula, tem vídeos, fotos, ele dava aula de tiro, dava aula de não sei o quê. E demorou, tipo, ele trabalhou bastante tempo na Secretaria de Segurança, e aí isso que a Secretaria de Segurança do Rio fica a menos de 50 metros do Exército, para confirmar o administrativo, puxar as informações. Quando ele já estava na secretaria, fez várias atividades, inclusive tem vídeos, né, que ele atuou numa das atividades quando os bandidos dominaram um shopping, mostra ele com arma, colete, atuando e dando ordens. Eu não vi. E ele nunca foi militar. Ele nunca passou pelo exército. Aí a gente falou assim, esse caso ilustra o que você está falando, gente. Falta um pouquinho mais de famoso. Em inglês é o termo background checks, né? Checagem de antecedentes. Isso aí tá falhando. Essa investigação, no concurso público, se você receber alguém para trabalhar na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, você precisa fazer uma investigação social muito bem feita. Porque o crime organizado se instalou no Estado brasileiro. Sim. Então, ele banca advogado, ele banca pessoas para estudar para ser advogado, ele banca gente para passar no concurso para promotor, para juiz, para policiais. Então, você tem que fazer essa investigação, você tem que cortar. E, além deles bancarem para poder fazer o concurso, também depois eles tentam cooptar, porque, infelizmente, a gente viu, né, várias prisões policiais, é uma coisa triste, eles fazem essa cooptação também depois. Então, a gente tem que ser severo com isso. Nossa. Severo. Isso eu concordo com a senhora. Por isso que você não pode também colocar qualquer um para trabalhar lá. Já aprendi. Não tem como. Mesmo que a gente queira a questão de diversidade, pessoas mais que têm experiência, trabalharam, mas tem que passar por esse crivo. Então, gente, quando me perguntaram, eu não sabia a resposta, agora já acabei de ter uma resposta aqui da doutora explicando por que tem que ser bem realmente selecionado. Não pode ser uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha graduação, experiência na idade, mas tem que se passar pelo crivo muito, que é o exemplo aí. E, doutora, aí eu tenho uma outra perguntinha aqui para a senhora, pela experiência que a senhora passou. O que a senhora acha da questão dos jogos no Brasil? Olha, você tem até, acho que a senhora tem até experiência própria, que a senhora pode comentar também, se quiser. Assim, na minha família, a gente não joga nada. Né? A não ser que aqueles jogos de tabuleiro, né? O jogo da vida, o banco imobiliário. Isso é legal. Né? Então, a gente tem isso. Dama, né? Uns jogam xadrez, eu não jogo xadrez. Mas, assim, jogos de baralho, dominó, na minha família, ninguém sabe jogar. Porque a gente teve uma experiência ruim. O meu avô, pai do meu pai, né? Ele era cafeicultor, tinha muito dinheiro, da região de Marília, estava super bem, fazenda. E um dia ele é assassinado na igreja, saindo da igreja. Por que isso aconteceu? Porque meu avô era viciado em jogo, em baralho carteado. E uns dias antes disso acontecer, ele estava na mesa de jogo, se desentendeu com o dono do carteado e eles brigaram. E ali as pessoas sabiam que ele só não ia armado para a igreja. Então ele foi para a missa de domingo, foi no dia 7 de setembro de 1958. 7 de setembro de 1958. Então ele foi para a missa e assim, ele tinha a igreja, isso foi em Marília, tem a igreja São Bento, foi São Bento Santo Antônio, a igreja, aí atravessa a rua, tem o primeiro quarteirão, ele já morava nesse primeiro quarteirão. Então ele foi para a missa das 8, que terminou em torno de 9 e pouquinho, e a minha tia Elza, que morou comigo até outubro de 23, ela estava saindo do portão para ir para a missa das 10. Então ela está saindo, ela está indo em direção à igreja e meu avô está descendo da escadaria da igreja. Aí ela vê o homem chegando, para na frente do meu avô, descarrega um revólver dele de tiro, e a raiva dele era tão grande que ele começou a esfaquear. Foi minha tia que foi lá segurar o cara. O cara atirou. Depois esfaqueou. E depois esfaqueou. E minha tia segurou, né? E tanto que depois ela teve problemas. Né? Claro. Aí aquilo traumatizou a família, porque era uma cidade pequena. Foi uma coisa muito ruim. Minha avó enterrou o marido, então ela tinha 3 filhos, né? A minha tia Elza com 23, a minha tia Nélia com 22 e meu pai tinha 17 anos. Enterrou.
E aí, sabe, no dia seguinte do enterro do meu avô, antes da missa do 7º dia, credores começaram a bater na porta da casa da minha avó. Eles levaram embora até as panelas dela. Credores? Pessoas seu avô estava endividado por causa do jogo. Meu avô devia uma fortuna. E o pessoal foi lá arrancar tudo. Levaram tudo, até as panelas. A minha avó precisou morar numa pensão. Ela perdeu a fazenda? Tudo. Ele tinha empenhado a fazenda? Tudo. Será? O meu avô não tinha mais nada. E ela descobriu, ela perdeu o marido, ela perdeu a posição social que tinha, porque foi uma vergonha, né? Assim, naquele momento, ser vítima era ruim. Aí depois, quem matou foi o cara da banca do baralho, aquela vergonha. Então, a vítima é feita vítima de novo, né? E a família da vítima é revitimizada. E aí os caras vão lá e tiram tudo. Tiraram até as panelas da casa da minha avó. Aí uma vizinha que tinha uma pensão ficou com dó da minha avó e acolheu a minha avó e os 3 filhos dela. O pessoal ali, naquele momento, a minha avó ficou com muito medo que meu pai pudesse querer vingar a morte do meu avô. Ele era adolescente, né? O cara ficou preso, né? O cara ficou preso em flagrante, mas ia ter um momento que o cara ia sair. Porque tinha bons antecedentes, não tinha passagem criminal, então ele ia sair. Então, o meu pai foi mandado para o Mato Grosso. Ele não tinha nem idade para fazer serviço militar. Mas foi mandado... Eles tinham uns amigos no Mato Grosso e enfiaram meu pai no quartel lá. Praticamente meu pai ficou preso lá, porque até ter o julgamento do cara e o cara ser preso por tantos anos. Gente, e com essa experiência triste que a família teve, vivenciar o que o jogo pode fazer, como você enxerga essa questão dos jogos no Brasil atualmente que foram liberados? Você acha que devia ter uma regra para tentar proteger as pessoas do vício? Que tem pessoas que, lamentavelmente, não conseguem se controlar. Tem aquelas que jogam, vamos dizer, jogam por prazer, mas conseguem se controlar ao seu limite, não são todas. E tem aquelas que acabam acontecendo a situação do seu avô. O que você acha que poderia ser feito? Gente, a forma como o jogo é tratado hoje no Brasil, ela é uma abominação. É uma abominação. É muito fácil. Você está com o celular na mão e você pode jogar o que você quiser. Não, foi regulamentado em algumas bets. Só que essas bets maiores, aparentemente elas estão com alguma regulamentação que às vezes elas bloqueiam. Em algum momento elas têm que identificar alguma coisa, elas bloqueiam os CPFs. E o que acontece? Esse pessoal, o viciado no jogo, ele migra para outro local. Para bets não oficiais. E está cheio de bet não oficial que opera com fintech ilegal também. Então tem um subsistema do jogo funcionando ativamente no Brasil. E não é dark web, está aberto. Está aberto para quem você quiser. Tá aberto. Se você chegar no Instagram e começar a procurar, você vai achar a gente oferecendo joguinho e tem influenciador falando ainda. E às vezes aquela bet que é legal... Sim. Se você começar a fuçar, você vai ver que vai ter uma portinha no negócio dela. Não aquelas maiores, mas vai ter uma portinha lá que você vai ser mandado para um outro canto lá que não é o legal. Então devia ter, talvez, estou falando aqui, pensando aqui com a senhora, talvez pudesse ter que ninguém quer cadastrar, certo? Essa é a verdade também, né? Mas em algum lugar tem um cadastro de todo mundo, tipo, para poder controlar e tentar evitar que essas pessoas percam todo o seu rendimento, prejudique a sua família, porque é um vício, acaba o jogo ele vicia tanto quanto o álcool, quanto o entorpecente, quanto o sexo, que também tem vício em sexo. Mas o jogo, ele vicia porque ele traz para a pessoa descarga de dopamina. Então a pessoa quer mais. Ela quer mais, ela quer mais. E aí, ela ganha um pouco de dinheiro e aí ela começa a perder. Aí ela, na cabeça doente dela, ela acha que aquela operação que criou o problema para ele vai trazer a solução. E não traz, só aumenta o buraco. Sim. O sistema público de saúde no Brasil não está preparado para tratar isso. Não mesmo. E você tem poucos especialistas para tratar o vício em jogo no Brasil. Hoje eu estava conversando com o meu médico, a gente estava abordando isso, ele quer criar um aplicativo e disponibilizar para as pessoas poderem lidar com o vício em jogo. Para lidar com o vício em jogo. E aí eu perguntei como é que ele ia fazer isso, porque é um assunto que me interessa. Porque a minha família teve esse problema do meu avô, tanto que a gente abomina jogo. Sim, claro. E eu, particularmente, no meu trabalho, eu tenho horror a jogo. Eu não suporto, eu não gosto. Eu já tive caso que envolveu uma influenciadora de porte gigante. Sim. E ali eles promoviam
um robô para auxiliar em aposta de futebol. Oi. Só que atrás disso, isso foi lá atrás disso, depois veio o Tigrinho, que Sim. ela, as irmãs, os filhos, os sobrinhos, Tudo envolvido. todo promoviam. E ela eu sei quem que ela tá. Ela tá aí. Isso. Aí depois foi legalizado. Tá, legalizou. Só que é o seguinte, gente, você tá oferecendo um produto para a população que vicia. Mas por que não ensina francês? Por que ela não ensina inglês? Português seria legal, né? Porque também ela podia aprender. Não. Né? Não. Ela vai dar porcaria. Isso aí. Para viciar. Então, tem que ser proibido. Você não pode fazer propaganda de jogo. Nos estádios, tinha que tirar tudo aquilo que fala de jogo. Tá tudo nas cabeças dos jogadores hoje em dia. Tinha que tirar. Isso tem que ser proibido. Isso tem que ser proibido. Não tiraram propaganda de cigarro? Tiraram. De bebida? Tiraram. Você tem que tirar do jogo. É que agora acharam um caminho para conseguir renda, né? É renda. É tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Não pode acontecer. O nosso país está sendo sangrado com o jogo. Eu acho que é uma coisa que faz mal às famílias, não é só o jogador. As pessoas estão se matando. Você falou agora que você passou com o seu avô, a sua família passou, que perdeu tudo. Perdeu tudo. O meu pai ficou com a cabeça ruim, largou tudo. Depois, assim, eles vinham, as minhas tias eram formadas no magistério, não trabalhavam porque o meu avô não deixava. Sim. Depois dessa crise, elas fizeram concurso, foram dar aula. Mas o meu pai, com 17 anos, ele parou de estudar, ele não se formou, ele foi tirado de convivência com a mãe, com as irmãs, foi jogado lá no meio do Mato Grosso, no meio do Pantanal. Sim. A cabeça dele ficou confusa. E aquela cabeça confusa, aí vamos falar assim, negócio de violência doméstica. Sim, claro. Ele ficou confuso. Depois, quando ele fica mais maduro, que ele casa, o meu pai nunca foi bom, legal da cabeça. Entendi. Ele ficou uma pessoa agressiva, Sim. ele brigava, meu pai bebia, ele brigava em casa, ele quebrava as coisas. Então, A frustração, né? aí ele casa, então, o meu pai, ele era um autor de violência doméstica. Sim. Eu cresci num lar de violência doméstica. Então, a gente foi crescendo. Assim, olha o que o jogo faz em várias gerações. Ele vai desestruturando gerações de família. Então, assim, eu tinha mais 2 irmãos. Então, minha mãe precisou se separar. Uma hora que precisou se separar. Aí, assim, legal. A minha irmã tem problemas. O meu irmão desenvolveu um problema. Ele tinha obesidade, ficou ruim. Depois ele acabou morrendo com 39 anos de obesidade. Então, assim, a coisa assim... Sim. Olha quantas gerações... São afetadas. Aquele jogo lá... Começou lá com carteado nos anos 50, afetou todo mundo. Então, assim, é muito triste. Isso não pode acontecer. Tem que parar. Não pode ter... O jogo não pode ser oferecido como se oferece chocolate. Não, eu concordo com a senhora. E quem sabe na nova legislatura, né, que vem aí em 2026, as pessoas votem de uma forma mais consciente, consiga eleger novos congressistas que voltem a discutir a questão do jogo no Brasil. Impondo regras, pelo menos, né? Impor regras. Assim, conter o jogo, você não vai conter. Não. Mas ele tem que ser explorado de forma responsável. Então, você cria lugares, que vai ter um lugar físico para a pessoa jogar. Sim. E vai jogar lá. Sim. Você não pode deixar tão fácil no celular como e não pode ter propaganda. Tá, eu concordo com a senhora. Por isso que a gente tem que esperar 2026, outubro de 2026, para ver quem vai... Para ver quem vai... As pessoas, a gente tem que buscar pessoas que venham com essa proposta de bloquear essa facilidade do jogo. Concordo com a senhora. E aproveitando aqui, mudando o tema aqui, mas falando do crime organizado, a senhora também teve uma experiência interessante com um membro da sua família, que foi, no mínimo, como que eu posso dizer aqui? Uma loucura, literalmente. Foi confundido na praia de Copacabana, é isso que eu entendi? E meu primo, Marcos Corsato, ele era médico, ortopedista, trabalhava no HC, um dos primeiros médicos, né, que trabalhava no plantão dos hospitais públicos aqui de São Paulo. Ele, professor, ele foi para o Rio de Janeiro, com mais 3 alunos, para um congresso. E estava lá na orla da Barra da Tijuca, certo, quando criminosos se aproximam e fuzilam as pessoas que estavam naquela mesa. Do nada, foi isso que aconteceu, né? Eles nem perceberam que estavam sendo mortos, né? E esses bandidos somem. Isso aconteceu na madrugada, nos primeiros dias do mês de outubro, quando amanhece, né? Eu recebo uma ligação de um amigo meu e falou assim: Cícera, mataram teu primo. Eu falei: qual primo? O Marcos Corsato. Eu falei: caramba.
Eu tinha tido... Fazia alguns anos que eu não falava com ele, que ele chegou a fazer um tratamento, ele era especialista em pé. Sim. Para minha mãe, que minha mãe tinha um problema no pé. Eu falei, gente, eu fiquei assim, como? Então, me lembrou, quando ele liga, que eu atendo, me lembrou o que aconteceu com meu pai, 20 anos antes. De manhã, aquela ligação que acaba com a família. Aí eu me coloquei no lugar da família dele. Sim. Da mulher, dos filhos. O filho dele já era casado, né? Então, provavelmente quem recebeu aquela ligação Sim. foi a esposa de uma filha. Como aconteceu comigo anos antes. Sim. E isso vira todo mundo do avesso. Isso, o que demonstrou que aconteceu ali no Rio de Janeiro naquele momento? Os criminosos, eles dominam. Em São Paulo, isso não acontece. Não tem esse domínio do crime organizado. Você acha que a geografia ajuda? Eu já escutei vários especialistas dizendo que a topografia, a geografia do Rio de Janeiro favorece o crime organizado por estar em morros, a dificuldade da polícia conseguir atender, luz, toda aquela topografia, aquela realmente geografia, ela atrapalha favorece. muito, é verdade, se né? você for pegar historicamente a formação das cidades no mundo inteiro, você não vai ver cidade montada no buraco. Você sempre vai ver cidade montada no alto de montanha, Sim. no alto de morro. Fato. Por exemplo, você vai em Lisboa, o Castelo de São Jorge, ele está no alto. Sim. Você vai em outros, você vai tá no alto. São Paulo, quando nasce, quando ela é fundada, a Vila de São Paulo de Piratininga, ela é feita na colina de Piratininga, aonde tinha a taba dos índios, porque de onde eles estavam, eles veem tudo que vem no redor. Então, a criminalidade no morro, ela está melhor situada Sim. do que quem está embaixo. Então, ajuda mesmo. Tá. Né? Isso facilita demais. Isso, não há dúvida de que isso facilita. A geografia atrapalha, mas mesmo assim... Ajuda eles, né? Ajuda eles. Ajuda o bandido. Mas não significa que a ação policial do São Paulo é bem diferente do modelo do Rio de Janeiro no combate, na tentativa. Como é que você acha? Aqui em São Paulo, o criminoso ainda tem um pouco de receio de... confrontar. Da polícia, ainda tem medo da polícia. Respeito. Tem respeito da polícia, ele sabe que ele não pode agir como age no Rio de Janeiro, não. Então, São Paulo, aqui quem ainda manda é o Estado. Sim. A gente tem lugares complicados, mas quem manda aqui é o Estado. No Rio de Janeiro, a coisa já... Ali quem manda é o paralelo. Sim, entendi. É o paralelo. Né? Tanto que quem resolveu a autoria daquele crime, entre aspas, foi a criminalidade. Porque um dia depois, 2 dias depois, o carro que foi usado no homicídio foi encontrado queimado e um pouco mais à frente, pessoas foram encontradas mortas, assassinadas e queimadas também, que seriam os ocupantes daquele carro. Então, quem investigou, processou, julgou, executou, foi o crime organizado. Porque deu uma repercussão muito grande, aquilo começou a atrapalhar a vida deles lá, porque ia subir polícia carioca, polícia paulista começou a se incomodar, polícia federal, então, olha, queima os autores. Meu Deus. Ó, doutora, e aqui para finalizar, eu queria compartilhar com a senhora uma dor que a gente está sentindo na questão de roubo de carga. A gente está, essa semana foi bem difícil para vários setores, eletrônico, defensivos agrícola, cargas de alto valor estão sendo bem atacadas. Recentemente aconteceu, hoje saiu até na notícia, saiu na televisão tudo, sobre um ataque a uma carga de defensivo agrícola de valor acima de milhões de reais no Rodoanel, que a quadrilha teve troca de tiros, pelo que entendi, um agente de escolta também foi baleado. E aí eu pergunto do futuro, o que a senhora gostaria de falar do futuro da doutora Maria Corsato e no sentido que a senhora recomenda para a gente aqui, no sentido do que a gente pode fazer, que é para melhorar a segurança pública na sua visão, nesse momento aqui, desse espaço para a senhora falar o que a senhora acha. No meu trabalho, eu costumo agir com a mão muito pesada. O pessoal fala assim que eu tenho a mão muito pesada, né? Tipo mão de ferro mesmo. Sim. Não tem conversa, é o papel, e eu faço o papel de uma forma bem quadrada, para não dar espaço para ninguém falar que tem nulidade, que não serviu. Quando vai para frente, quase 100% dos casos tem denúncia, tem condenação. A gente tem que começar a ter o hábito de cumprir lei nesse país. E lei forte. E ter na cabeça que bandido tem que ficar preso. Cometeu o crime, tem que ficar preso. Ah, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Cadeia. Porque o crime de menor potencial ofensivo, ele cresce, o cara começa com um chute, com um dano, e ele vai chegar a um roubo, vai chegar a um homicídio. Sim. Então o crime ele tem que ser
severamente punido. Cadeia. Ah, a cadeia é ruim. Vamos melhorar a forma como está sendo cumprida a pena, mas tem que ir para a cadeia. A pessoa tem que ter medo de cometer crime. E no Brasil hoje, as pessoas acham que ainda vale a pena cometer um crime. Crime compensa. E a gente tem que então exigir que quem vai fazer a lei faça uma lei forte, uma lei dura, que não priorize bandido, que priorize A população, o cidadão, né? de bem. Exato. Bandido, ele tem que ser segregado, sim. É cana. Não tem conversa. É cana. Não Perfeito. pode facilitar a vida do cara. E é isso que a gente está buscando. Espero que 2026, agora com as nossas futuras eleições chegando para o legislativo, pro executivo, as pessoas enxerguem isso e entendam que tem que procurar futuros candidatos que atuem dessa forma para ajudar a população de bem. O político que a gente vai renovar as casas legislativas, ele tem que estar voltado para proteger cidadão de bem. Bandido é cadeia. Sim. Bandido para cadeia. Eu concordo com a senhora em gênero, número e grau. Gente, a pessoa tem um desespero. Não, por favor. É o seguinte, o cara tem que ficar preso. Se ele ficar preso 6 meses, ele vai pensar na hora de fazer o crime, porque o cara é barrudo, bacanão, chega na delegacia, não ligo que tá preso, amanhã eu vou sair para custódia. Você vai levando ele pro corró. Sim. A hora que você coloca ele no corró, que você fecha a porta, a grade. Sem celular, sem nada. A hora que a grade, que faz o barulho de ferro com ferro, que é igual aquele barulho daquela série lá do Special Victim Unit, que faz aquele cum-cum. Aquele é o barulho da cela fechando. O cara tem uma dor de barriga, ele fala, por que eu fiz isso? Aquilo tem um efeito psicológico na cabeça do cara. Muda, né? Muda. Então, se o cara fica... A hora que acontece aquilo com ele, ele sai pode sair na custódia no dia seguinte, mas naquele momento ele repensa a vida dele. Então, se os criminosos... furto pequenininho, cadeia. A hora que o cara fecha aquela porta, ele não volta para fazer. O cara vai pensar. E eu acho engraçado que a senhora está falando isso, porque eu vejo muito se critica no Brasil e de outro. Aí quando todo mundo, a gente usa muito os Estados Unidos como exemplo para várias coisas. Mas se você puxar alguns outros países de como a legislação é severa com o preso que cometeu o crime, como na Alemanha, como no Japão. Gente, quem cometeu o crime, ele paga realmente o crime, não vai ser abusado, nada. Simplesmente ele tem seus direitos, tipo, você vai ter local para tomar banho, você vai ter comida, você vai ter espaço, mas você vai ficar realmente enjaulado. Sem comunicação, para você aprender o que você fez com uma pessoa, o que você fez para a sociedade. Para poder pensar. O cara tem que ficar, a palavra é essa, tem que ficar enjaulado. O cara vai ter o banho quente, que tem que ter, vai ter comida, tem que ter um lugar digno para dormir, um banheiro digno. Mas ele vai ficar separado da sociedade. Mas você vai ficar preso. Sim, preso. Você vai ficar preso lá, sem conversa. Visita íntima. Não tem. Cara, você está preso. É motel? Você está preso. Você está preso. Não é motel. Você está preso. Então, tem coisas que... Respeito tem que ser respeitado. A prisão tem que ser digna. Sim. Mas você não vai virar um motel. Não é motel. Não vai virar um motel. Mas o cara dá remédio. Dá remédio, dá castração química. Mas não é para fazer motel lá dentro. Não, isso eu concordo com a senhora, porque é isso que eu falo. Todo mundo sempre vislumbra o que acontece nos Estados Unidos. Eu sugiro aos especialistas e docentes, todos que vão ingressar na próxima legislatura, no Poder Executivo, que dê uma pesquisada melhor. Se você ver, eu acabei de mencionar os países, o pessoal, aquele caso que saiu até, virou série na Netflix, o cara ficou desesperado lá preso no Japão, porque ele falou, você levanta, tem que limpar arrumar sua cama. Isso aí. Todos os direitos são... Tá lá, você vai ter direito a banho quente, você vai ter isso, só que você limpa a sua coisa. Aqui tudo é diferente. Então o que a gente tem que ter, talvez seja uma melhor infraestrutura para o sistema prisional, mas tem que ser bem firme nas punições. Eles falam assim, é desumano deixar o preso sem visita íntima. Desumano é você ter que enterrar seu pai. Você passou por isso? Desumano é ter que enterrar seu pai. Como é que é enterrar o seu pai? Como é enterrar um avô? Não. Como é enterrar um primo? De forma violenta, como a senhora já passou pela experiência. E em alguns casos nem conseguir solucionar, o crime foi solucionado. Isso aí. Então eu acho que o que a senhora tem aqui de experiência, tudo, foi fantástico essa conversa que a gente teve. Eu agradeço demais a senhora ter vindo aqui conversar com a gente do Bytes e Cargas. E o pessoal do Bytes e Cargas com certeza vai estar seguindo a senhora, acompanhando mais aí da senhora. Obrigada. E a gente vai estar conversando mais durante esse ano, torcendo por mais sucesso para a senhora na sua carreira e nos projetos que a senhora tem para esse ano. Tá Obrigada, Fábio.
Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Obrigada.